Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Já te convido a se inscrever se você não é inscrito, a deixar o teu like, a compartilhar esse vídeo e nos ajuda a propagar o Evangelho, porque a nossa missão é cumprir o ID do Senhor. Hoje nós estamos com mais um vídeo falando acerca da curiosidade bíblica. Hoje nós iremos trazer um top 5 dos piores reis de Israel. E neste top 5 dos piores reis de Israel, nós trazemos em quinto lugar o primeiro rei da história de Israel, o rei Saul. O rei Saul assumiu esta colocação devido às suas atitudes que vieram a lhe fazer ser reprovado por Deus. A sua história está descrita no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 13. E a primeira atitude que o fez ser reprovado foi quando ele estava aguardando para sacrificar ao Senhor. E passando 7 dias, o profeta Samuel não chegou e ele mesmo sacrificou. E ali foi a sua primeira reprovação. Segunda reprovação, quando houve uma ordenança da parte de Deus para que todos os amalequitas fossem destruídos. O rei Saul fez um acordo com o rei dos amalequitas, com Agag, e poupou Agag e o melhor das ovelhas, das vacas. Daí houve a segunda reprovação da parte de Deus, quando Deus ele falou acerca de melhor obedecer do que sacrificar. A terceira reprovação do rei Saul aconteceu quando Samuel já estava morto. E Saul estava a sair para a peleja e começou a consultar o Senhor. Deus se calou e não falou nem por Urim, nem por profeta. Saul então decidiu buscar na feitiçaria a resposta, procurando uma mulher com um espírito de adivinha. Por conta disso, foi reprovado mais uma vez e dado-lhe a sentença de morte por parte do Senhor. E em quarto lugar, nós trazemos o rei Reoboão. Reoboão, filho de Salomão. E a sua história está descrita no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12. O que faz Reoboão ocupar este quarto lugar foi a sua atitude diante de um pedido do povo de Israel. Quando o povo lhe pediu que diminuísse o valor dos impostos, Reoboão tomou conselho com os anciões, que o aconselharam a diminuir. Não satisfeito, ele tomou conselho também com os seus amigos, aqueles que cresceram junto com ele. Os seus amigos lhe aconselharam a aumentar os impostos. Reoboão assim o fez e provocou a ira das tribos. 10 tribos acabaram se separando e daí começa a divisão do reino. Reoboão lidera a tribo de Judá e de Benjamim, e as demais tribos procuram para si um rei. Reoboão liderou e reinou 17 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Edificou estátuas e altares aos deuses pagãos e assim foi reprovado por Deus. E em terceira posição, o rei Acais. O rei Acais reinou 16 anos e a sua história está descrita no segundo livro dos Reis, capítulo de número 16. O rei Acais sacrificou, edificou altares e queimou incenso a deuses pagãos. E uma das suas atitudes foi sacrificar seu próprio filho, seguindo as abominações dos gentios. Quando pressionado pela Síria, ele tomou
o tesouro da casa do Senhor e ofertou a Tiglat-Pileser, rei da Síria, em troca de uma ajuda, assim vendendo o reino e sendo escravo, pagando imposto à Assíria. Por essa atitude foi reprovado pelo Senhor e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em segundo lugar, o rei Jeroboão. A história do rei Jeroboão está descrita no primeiro livro dos reis, a partir do capítulo 12, e o mesmo reinou por cerca de 22 anos sobre as 10 tribos. Jeroboão assume o reinado atendendo a um pedido dos líderes das 10 tribos que estavam insatisfeitos com a cobrança de impostos do rei Reoboão. E uma das suas primeiras atitudes do rei Jeroboão foi mandar construir 2 santuários, 2 bezerros de ouro em seu reino. Um em Dan, ao norte do país, e o outro em Betel. Fazendo isso, ele procurava impedir que o povo saísse dos seus termos para adorar. E trazia para dentro do povo de Israel os altares pagãos, a idolatria. Deste momento em diante, o povo de Israel começou a se familiarizar com altares pagãos. E os reis que vieram depois de Jeroboão, na grande maioria, acabaram edificando altares e seguindo as doutrinas de Jeroboão. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor e foi reprovado por Deus. E ocupando a primeira posição como o pior rei da história de Israel está o rei Acabe. O rei Acabe tem a sua história descrita no primeiro livro dos reis, capítulo de número 16. Reinou cerca de 22 anos e a atitude que começou com a destruição do seu reino diante de Deus foi o casamento seu com Jezabel. Jezabel profetiza de Baal e de Acera. Jezabel fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor e procurou de todas as formas destruir os altares e impedir o povo de que adorasse a Deus. Elias era o profeta da época e ao ponto de mandar matar todos os profetas. Acabe se tornou o pior rei porque Acabe era conivente com as maldades de sua esposa e por muitas das vezes foi corrigido pelo Senhor, mas não deu ouvido à voz do Senhor. Acabe se tornou um rei de influência política, mas de decadência religiosa. Foi o pior rei no sentido de adoração. O povo se voltou para Baal, Baal se tornou o Deus do povo de Israel. O povo se esqueceu do Deus a qual tinha lhe tirado do Egito, e Acabe foi o maior responsável por isso. Ocupando assim o desprezo de Deus, fez o que era mal aos olhos de Deus e ocupou a posição de pior rei de Israel.